Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante envolvendo uma troca entre o Shailon e também o Rafael Gava para a sequência da Série B. Esta informação ela foi confirmada pelo jornalista Joãozão da Rádio Bandeirantes, onde na última sexta-feira, quando encerrou a janela de transferências, eu até mesmo ouvi, sabe, um burburinho da torcida, e aí tem essa questão do Shailon, vai dar negócio logo hoje, né, na última sexta-feira, que era o período máximo de inscrição de atletas, mas acabou não acontecendo. O que eu posso trazer de detalhes sobre esse assunto? A janela, ela fechou no dia 11 de abril. Não tem como o Goiás agora atravessar esse mercado ou o Atlético e buscar contratações de jogadores que estão empregados. É possível sim você trazer atletas que estão livres no mercado antes do fechamento da janela. Até gravei um vídeo falando sobre algumas opções, vou deixar para vocês na tela final. Mas esse interesse de fato ocorreu. Entretanto, eu não sei se seria uma boa, tá? Na hora, tá? Se tivesse que falar agora, Guilherme, você aceitaria o Shailon pelo Rafael Gava? Eu aceitaria. Por quê? Porque o Goiás não tem um camisa 10. Mas o Rafael Gava ele já teve sim bons momentos com o técnico Wagner Mancini e ele pode recuperar, e eu diria até que vem recuperando. O Rafael Gava não está jogando mal nesses últimos jogos. Entretanto, não é o 10, tá? Não é esse camisa 10 que o Goiás acaba necessitando. Até mesmo fazendo uma comparação entre os dois jogadores, o Shailon ele tem contrato no Atlético até dezembro, até janeiro, né, do ano que vem. Vamos colocar até dezembro desse ano de fato, né? Da mesma forma, o seu valor de mercado é de 1.500.000 euros, jogador de 27 anos. Rafael Gava já é mais experiente, ele tem um valor de mercado de aproximadamente 500.000 euros, 31 anos de idade e um contrato no Goiás também, somente até o final desta temporada. Vale destacar que aquele momento que o Goiás ele buscou a contratação e teve inclusive um acerto com o Shailon, era envolvendo a troca de dois jogadores, sendo eles o Zé Hugo e também o Brenner Culano. Como o Goiás acabou avançando naquelas tratativas com o Anselmo Ramon, acredito que isso foi fundamental para essa negociação do Shailon não acertar, porque acabou esbarrando na questão financeira e pelas informações que eu tive, por valor mínimo. Ou seja, o Goiás ele ficou com receio também de um negócio que já estava certo ali com o CRB, envolvendo a troca do Herculano, acabar não avançando. Então, por isso, essa negociação acabou não se concretizando. E o Atlético ele gostaria naquele momento de dois jogadores. O Zé Hugo, inclusive, ele estava sendo bem observado pelo Wagner Mancini, e o Mancini ele pediu até mesmo uma calma, às vezes não era um jogador tão dispensável assim. Vem dando uma resposta, não acho que o Zé Hugo vem arrebentando a boca do balão, mas vem jogando pelo menos um pouquinho melhor nesses 3 jogos sob o comando do Wagner Mancini, do que em comparação, por exemplo, com aquele começo dele, né, no Campeonato Goiano, um jogador que hoje tem 25 anos de idade. Pode deixar a sua opinião também sobre esse assunto. Com a RT Facas você encontra lindos produtos personalizados do Goiás à pronta entrega na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, como por exemplo facas, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais, para você deixar o seu churrasco desse feriadão, finalzão de semana, ainda mais bonito, mais personalizado com os produtos do Goiás. Tem como você personalizar também com outras situações, né? Como, por exemplo, de uma formatura, uma pescaria, enfim, qualquer coisa que você goste, tem como você personalizar com a RT-Fax. Vou deixar todos os detalhes, o link também do WhatsApp aqui embaixo na descrição. Falar sobre o volante Thiago Mendes, que está próximo de voltar ao futebol brasileiro, neste presente momento, voltando à tona do São Paulo, que tem sim o interesse de contratar o jogador, segundo informações da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Thiago Mendes ele tem contrato ao Ryan até junho deste ano de 2025 e já pode assinar um pré-contrato. É basicamente a ideia que o São Paulo tem para contratar o jogador de forma gratuita. E isso acaba sendo muito ruim, porque basicamente o Thiago Mendes deixou o Lyon de graça, foi para o Qatar de graça, e o Goiás ele acabou perdendo um dinheiro nisso. Por quê? Como ele é revelado nas categorias de base do clube, o Goiás ele tem aproximadamente 3,75%, quase 4%, sob o direito, né, de venda do jogador futuramente. Ele foi vendido por 1 milhão de euros ao São Paulo, lá em 2015, né, final de 2014,
E o São Paulo ele vendeu por 34 milhões de reais em 2017 para o Lyon. O Goiás recebeu mais 800 mil. Depois, o Thiago Mendes foi vendido do Lille para o Lyon por quase 100 milhões de reais. O Goiás pegaria pelo menos 5 milhões, mas naquele momento, ainda em 2019, não existia a lei do clube formador, ela não era válida para transferências do mesmo país. Né? O Goiás acabou perdendo uma chance de ouro, né, de colocar aí quase 5 milhões no bolso. Logo no ano seguinte, acho que poucos meses, acabou mudando essa regra. E hoje o Thiago Mendes ficando livre, ele não renderia uma compensação para o Goiás. Pode voltar para o próprio Goiás? Acho que ele deve voltar sim algum dia. Nesse momento ainda não, porque existe o interesse do São Paulo, jogador que esteve na mira também do Flamengo por algum tempo, e o salário dele lá no Catar é acima de 1 milhão de reais. Acredito que ele chegaria aqui no Brasil também, num retorno para o São Paulo, pelo menos esse salário de 1 milhão, tá? Não me surpreenderia não. Aqui o mapa de movimentação lá no Catar, onde vem jogando até bem, né? Nessa última temporada atual agora, ele tem 9 jogos, vem sendo um titular absoluto. No ano passado foram 20 partidas com um gol marcado e uma assistência, uma nota média também interessante de 7,18. 16 jogos, um gol e uma média de 7 bolas recuperadas por partida. No primeiro nível europeu, a sua última temporada aconteceu ainda no ano 22-23, naquela época defendendo o Lyon em 31 partidas. Pelo Goiás, o seu melhor ano aconteceu em 2015, em 2014, com 4 gols e 4 assistências em 56 jogos. Jogador revelado nas categorias de base do Verdão, onde começou no profissional ainda em 2011. Você pode deixar o seu pitaco sobre o Thiago Mendes. E só para a gente completar o vídeo, eu quero fazer uma sugestão aqui para o Goiás, de um jogador que me chamou muita atenção nos jogos que eu acompanhei do Maringá no Campeonato Paranaense, e já começa bem de novo a Série C, que é o Edson Negueba. Atleta de 24 anos, ex-Fortaleza, Confiança, jogou também no Sport e está no Maringá desde o ano passado, onde foi uma peça importante também na conquista do acesso à Série C. E agora, de novo, nessa temporada, ele já tem um gol e 5 assistências. Mas, cara, eu vi principalmente os jogos contra o Atlético Paranaense e o Operário. Jogador que ao tempo inteiro está participando ali na ponta esquerda, pega a bola, é baixinho, jogador difícil de marcar, traz para dentro, tenta um drible curto. Eu gostei demais das aparições que observei do Edson Negueba neste Campeonato Paranaense, e na Série C já marcou um gol contra o Guarani no jogo de estreia. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o mapa de movimentação. Inclusive é o jogador com melhor nota média do Campeonato Paranaense dessa temporada, atuando principalmente na ponta esquerda, 7,39, e nas duas finais, inclusive, jogando muito bem. O contrato dele no Maringá é longo, tá? O vínculo dele vai até o final de 2027. E o próprio presidente do Maringá confirmou um esforço, né, pelas permanências do Moraes, jogador que estava na mira do Santos, do Vitória, do Bahia e do próprio Negueba para a Série C. Vejo o Maringá hoje como um dos principais favoritos para conquistar o acesso. Um time, assim, cara, espetacular. Dos times que eu vi jogar no futebol brasileiro, e nesse ano o Maringá foi o que mais me encantou de jogar com a bola no pé. Você pode deixar a sua opinião também em relação ao Negueba, essa sugestão que eu faria como uma aposta, né, claro, para o Goiás nesta Série B. Lembrando, para você declarar o seu imposto de renda, é com a RJC Assessoria Contábil, especialistas no assunto, localizado no centro de Goiânia, como, por exemplo, a atualização do seu valor, do seu imóvel, né, dentro da declaração, a restituição de impostos caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos. Também tem como você planejar o seu planejamento sucessório, a criação de uma holding empresarial, familiar e muito mais com o nosso parceiro do canal. Vou deixar o link da RJC logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!